Homem com peitinho não tem problema de treino, tem problema de composição corporal, de hormônio e às vezes até de postura, mas ninguém fala sobre isso direito. Todo mundo fica mandando você fazer supino, como se o músculo fosse aparecer em cima da gordura. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está causando isso no seu corpo, o que você precisa entender antes de sair treinando peito feito louco e o que de fato funciona para resolver. Causa e solução, direto ao ponto. A primeira coisa que precisa ficar clara: nem todo peito gordo é a mesma coisa. Existe a lipomastia, que é o acúmulo de gordura na região do peitoral, que se resolve com dieta, treino e constância, com paciência. E existe a ginecomastia, que é o crescimento do tecido glandular mamário. Tecido de mama de verdade, não gordura. Essa tem desequilíbrio hormonal por trás e, dependendo do grau, só treino e dieta não resolvem. Em alguns casos, a única saída é cirurgia. Como você distingue um do outro? Aperta ao redor do mamilo. Se sentir um nódulo firme, endurecido, que não se move, é tecido glandular, ginecomastia. Se for tudo mole, que se desloca fácil, é gordura, lipomastia. Dúvida? Vai no médico, né, meu jovem? Endocrinologista ou cirurgião plástico resolve esse diagnóstico em 10 minutos. Não tenta diagnosticar sozinho e não começa a tomar nada por conta própria. Dito isso, a grande maioria dos homens que chegam com essa queixa tem lipomastia, é gordura, e gordura a gente resolve. Mas por que essa gordura vai parar especificamente no peito? Porque o corpo não emagrece onde você quer, ele emagrece na ordem que ele decide. E quem dita essa ordem são os seus hormônios. No corpo masculino, a testosterona adequada distribui gordura de forma mais periférica. Quando ela cai, quando o estrogênio sobe de forma desproporcional, o corpo começa a armazenar a gordura nas regiões chamadas femininas: quadril, peitoral e flanco. E o que derruba a testosterona e sobe estrogênio ao mesmo tempo? O próprio excesso de gordura. O tecido adiposo produz uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Quanto mais gordura você tem, mais conversão, mais estrogênio, menos testosterona disponível, mais acúmulo nos lugares errados. Um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. Não é coincidência que homem com peito gordo quase sempre tem barriga e flanco também. É o mesmo padrão hormonal. Mas o excesso de gordura não é o único fator. Existem outros três que a maioria ignora completamente. O primeiro é o sono. Mais de 70% da testosterona é produzida durante o sono. Dorme mal, produz menos testosterona, simples assim. Estudos mostram que uma semana de privação de sono já reduz os níveis em até 15%. Uma semana! Imagina um acúmulo de meses dormindo 5 horas fragmentadas. O segundo é o estresse crônico. Cortisol alto de forma contínua suprime a testosterona. Não porque são inimigos declarados, mas porque competem pelos mesmos precursores hormonais. Quando o corpo está em modo de sobrevivência, cortisol é prioridade. Testosterona fica em segundo plano, a produção cai e você vai acumulando gordura enquanto acha que o problema é falta de força de vontade. O terceiro é o álcool. Aqui tem um efeito duplo. Inibe diretamente a produção de testosterona e aumenta a atividade da aromatase. Você derruba a testosterona e sobe estrogênio ao mesmo tempo, além de chegar carregado de caloria que vai direto para a gordura visceral. Não estou mandando parar de beber, eu estou dizendo que se beber muito, com frequência, tem um custo hormonal real que aparece no espelho. E a maioria das pessoas prefere não enxergar essa relação. Agora um ponto que quase ninguém fala: postura. A postura não causa gordura no peito, mas ela muda radicalmente como seu peito aparece. E muita gente confunde ombro caído com peito gordo. Os ombros fecham para frente, a parte inferior do peitoral cai, o mamilo cresce, o peito parece flácido e feminino mesmo sem ser gordo de verdade. Isso é peitoral fraco, dorsal fraco, escápula mal posicionada. A correção postural por si só não acaba com a gordura, mas ela muda a percepção imediata. Quando você combina postura corrigida com menos gordura e músculo construído, a diferença é incomparável. Teste simples, olha seu perfil no espelho. Se o ombro está mais à frente do que o quadril, você tem questão postural para corrigir. Trabalho de retração escapular, abertura de cotovelos e fortalecimento da cadeia posterior, dorsal, trapézio médio, romboides, entra como parte da solução. Se você chegou até aqui e reconheceu o seu corpo em alguma coisa que eu disse, você já sabe que a resposta não vai estar num suplemento, não vai estar numa dieta milagrosa de 2 semanas ou num treino aleatório da internet. Isso se resolve com um método montado para você. Treino ajustado, alimentação encaixada na sua rotina, acompanhamento de quem entende o que está fazendo. Se você quer fazer isso comigo, treino e nutrição integrados comigo, com a nutricionista, acesso ao aplicativo dentro do contexto real, o link da minha consultoria está aqui na descrição. É minha consultoria personalizada, a gente monta tudo sem enrolação. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, que isso me ajuda demais a crescer o canal e manter com mais conteúdos como esse. Esse conteúdo sai toda semana, sempre nesse nível. Agora, o que você precisa fazer na prática para melhorar
essa gordura no peitoral. Começando pelo erro mais comum, achar que existe exercício que queima a gordura localizada. Isso não existe. Não vai fazer supino até o peito definir se o seu percentual de gordura geral estiver muito alto. O supino vai construir músculo embaixo da gordura, o que é importante, mas não é suficiente sozinho. Precisa reduzir gordura corporal como um todo. O peito vai acompanhar o processo. Se você tem mais gordura lá, é ali onde você vai mais perceber evolução no curto prazo. Dito isso, o treino de força tem papel duplo aqui. Primeiro, aumentar a sua massa muscular, que acelera o metabolismo e facilita o emagrecimento ao longo do tempo. E segundo, estimula a produção de testosterona, especialmente exercícios compostos com carga e grandes grupos musculares. Para o peitoral especificamente, o objetivo é construir músculo embaixo da gordura que vai sendo perdida. Um peito com volume muscular real tem aparência completamente diferente de um peito que só emagreceu sem ter construído nada. Supino reto e inclinado são base, crucifixo para trabalhar a amplitude e a parte interna. Crossover vai trabalhar mais a porção inferior. Esse exercício, quando feito com técnica, cria aquela linha de definição embaixo do peitoral que muda muito a estética. Mas é claro que em todos esses você está trabalhando o peitoral como um todo. Mas tão importante quanto o peitoral são as costas. Remada, pull down, pullover. Sem dorsal forte, a postura não fecha, o peitoral não aparece direito e o equilíbrio estético não existe. Cardio entra como ferramenta de gasto calórico. Não precisa ser 1 hora de esteira. 30 minutos em intensidade moderada, 3 a 4 vezes por semana já contribui de forma concreta. Se quiser algo mais eficiente em menos tempo, HIIT de 20 minutos tem boa resposta, tanto no gasto calórico quanto nos hormônios. Agora a alimentação, que é onde a maioria das pessoas erra e se afunda. Déficit calórico não tem substituto, sem ele não existe perda de gordura. Treino ajuda, mas não compensa excesso. A conta não vai fechar, essa equação não muda. O que precisa acontecer? Proteína adequada, se você pesa 80 quilos, você precisa de pelo menos 120 a 160 gramas de proteína por dia. Frango, ovos, carne, peixe, queijo, iogurte. A proteína preserva músculo durante o emagrecimento e aumenta a saciedade de verdade. Não é mito. Carboidrato com critério, não precisa cortar o carboidrato, mas o lixo tem que sair. Ultraprocessado, farinha refinada, açúcar em excesso. Esses alimentos disparam insulina repetidamente ao longo do dia. Eles vão favorecer o acúmulo de gordura visceral e tem impacto hormonal ruim acumulado. Gordura boa no cardápio é importante. Ovo inteiro, azeite, abacate, castanhas. A gordura dietética é matéria-prima para a produção hormonal. Quem corta a gordura de forma drástica da dieta derruba a testosterona. Não é a gordura da dieta que engorda, é o excedente calórico. E o álcool, você já sabe o porquê, né? Se quer resultado de verdade, é um dos pontos com maior custo-benefício para cortar ou reduzir. Déficit de 300 a 500 calorias abaixo do seu gasto é suficiente para emagrecer de forma consistente, sem destruir, sem acabar com a sua massa muscular. Não entre na armadilha de comer 1000 calorias por dia achando que vai acelerar o processo, porque você vai ter resultado rápido, mas depois corre o risco de ter um efeito rebote e não vai conseguir manter. Você vai perder massa muscular, vai travar o seu metabolismo. Passar fome e recuperar tudo em seguida é um fato que acontece com todo mundo que faz isso. 5 frentes é o que você precisa trabalhar ao mesmo tempo. Reduzir percentual de gordura corporal, déficit calórico real sustentado ao longo do tempo, treinar com carga, peitoral, costas, compostos grandes, construir o músculo que vai aparecer quando a gordura sair. Dormir melhor, sem isso testosterona não sobe, recuperação não acontece, o resultado não vem. Controlar o estresse, cara, cortisol crônico sabota tudo que você faz na academia e na cozinha. Reduzir ou eliminar o álcool, não tem dose segura, quanto menos melhor. Pelo impacto hormonal direto. Não tem argumento contrário que sustente. Faz as 5 coisas de forma consistente por 90 dias, o resultado vai aparecer. E não como promessa vazia, cara, como consequência direta de como o seu corpo funciona. A última coisa aqui, se você fez isso por meses, perdeu gordura, treinou direito, ajustou sono e alimentação e ainda assim o peito continua com aquela aparência que te incomoda, independente do percentual de gordura, vai no médico, cara. Vai no médico. Pede o exame hormonal completo, testosterona total e livre, estradiol, LH, FSH, prolactina. Pede avaliação física da região peitoral. Pode ser ginecomastia de grau baixo, que só fica evidente quando o restante do corpo está mais definido. Pode ser algo que precisa de abordagem médica ou até cirúrgica. E não tem problema nenhum e nem vergonha nisso, tá? Isso é normal, acontece com bastante frequência. O que não faz sentido é continuar tampando com camiseta larga e ignorando, tá? Isso, cara, é um grande problema. E isso não some sozinho. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica resolver sem intervenção maior. Entende o problema, age com método e se precisar, busca ajuda profissional. Não tem atalho, mas sempre tem solução. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo. Isso me ajuda a crescer o canal e manter sempre com conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.